Boa tarde, como já fui apresentada, meu nome é Natália, sou cirurgiã dentista e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. O tema da aula de hoje é a halitose e, primeiramente, vamos definir o que é a halitose. A halitose é uma palavra do latim, onde halitose significa ar expirado e osis, alteração patológica. Então, a halitose, ela não quer dizer que ela seja uma doença, mas sim uma alteração, um sinal de que algo não vai bem no organismo. Ela pode ser definida como um odor desagradável que emana da respiração e que possui uma intensidade além do nível socialmente aceitável. Então, é um odor desagradável que as pessoas não toleram. Bom, esse odor desagradável, ele pode ter diversas causas, independente da causa. Ele é um odor que pode levar a um desconforto social e a desvantagens psicológicas. Por quê? Porque a pessoa que sabe que ela tem mau hálito, ela acaba se isolando socialmente, porque ela fica envergonhada disso. E também as pessoas que percebem que a outra pessoa tem mau hálito, podem excluí-la socialmente. Então, isso leva a desvantagens psicológicas. E um dado muito interessante é que a prevalência da halitose ela varia de 20% a 50%. Por que essa variação tão grande, entre 20% e 50%? Porque ainda não existe um padrão na literatura de diagnóstico. Então, cada autor utiliza um método de diagnóstico variando bastante a prevalência. Mas a OMS considera uma prevalência de 40%. Então, a população, muita gente possui halitose. Dos tipos de halitose, pode ser tanto sistêmica como intraoral, sendo que intraoral corresponde a 80% a 90% dos casos. Então, a maioria das pessoas que possuem halitose, essa halitose é de origem da boca. Então, o cirurgião dentista vai estar capacitado para prevenir e para tratar essa alteração patológica. Os principais compostos orgânicos voláteis relacionados à halitose são os compostos sulfurados voláteis e a halitose ela possui um CID, né? Ele está classificado na Classificação Internacional de Doenças como R19.6. Os principais compostos sulfurados voláteis relacionados à halitose são o sulfidreto, ele se origina principalmente das bactérias presentes na face superior da língua. Então, quando encontramos o sulfidreto, quer dizer que o paciente tem uma halitose de origem da saburra lingual. O metilmercaptano é o segundo mais encontrado, que está predominantemente mais elevado nas bolsas periodontais. Então, o metilmercaptano está mais relacionado à doença periodontal. E o dimetilsulfeto, que pode estar relacionado tanto à origem periodontal quanto de origem sistêmica. E ainda também pode ser aquele composto relacionado àquele hálito temporário, por exemplo, quando ficamos muito tempo em jejum, ou aquele hálito ao acordar. A halitose possui diversas classificações. A mais recente foi divulgada em 2014 por esses autores, no qual classifica a halitose em 6 tipos. O tipo 0 seria a halitose fisiológica, que não é uma alteração patológica, então é uma halitose que todos podemos ter e que ela é uma halitose que ainda é aceitável. E depois do 1 ao 5 vem aquela halitose propriamente patológica, que o tipo 1 seria a halitose bucal, a tipo 2 a halitose de vias aéreas, a tipo 3 de gastroesofágica, a tipo 4 a sanguínea e a tipo 5 a subjetiva. A halitose fisiológica, então, é aquela halitose. Existem várias. Uma bastante conhecida é a halitose ao acordar. Quando as pessoas acordam, elas percebem que elas estão com mau hálito, ou outras pessoas referem isso. Porém, é fisiológica. Por quê? Porque quando nós estamos dormindo, tem uma redução total da saliva. Então, com a redução da saliva, aumenta a descamação de células na boca, há um acúmulo de células, principalmente na face superior da língua, há uma proliferação de micro-organismos, porque a saliva ela é antimicrobiana, e esses micro-organismos anaeróbicos gram-negativos vão fazer a putrefação dessas células e liberar esses compostos sulfurados voláteis. Mas ela é fisiológica, então assim que acordar e fazer a higiene bucal, essa halitose desaparece.
O jejum prolongado também é fisiológico, porque se nós ficamos muito tempo sem comer, nós precisamos de energia para o nosso organismo. Então, acaba, nós ficamos com uma hipoglicemia e aí o organismo começa a queimar gordura do nosso corpo para produzir energia. E vai queimar o quê? Os triglicerídeos. O triglicerídeo é composto por uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido gráfico. E esse ácido gráfico, quando ele circula pela corrente sanguínea, quando ele passa pelo pulmão, como esse ácido gráfico ele é bastante volátil, ele é uma molécula muito leve, ela escapa pelo ar e aí sai esse ácido pelo hálito e aí causando um mau hálito. Alimentos de odor carregado também fazem parte da halitose, como por exemplo cebola, alho, pimenta, alimentos condimentados, ketchup, maionese. Esses alimentos têm um odor carregado, então quando nos alimentamos com bastante frequência desses alimentos, podemos ter a halitose, que também é resolvida com uma higiene oral ou uma melhora dessa alimentação. A bebida alcoólica também está relacionada, porque a bebida alcoólica diminui a quantidade de saliva e aumenta a descamação das células epiteliais, aumentando então a putrefação pelas bactérias, liberando os compostos e causando mau hálito. O tabagismo, que o hálito vai ser referente a qual tipo de cigarro ou do que está fumando, então o hálito vai ser igual o que está fumando. E a falta de higiene bucal, às vezes muito tempo sem escovar os dentes, tem um acúmulo de alimento, as bactérias vão fazer a putrefação desses alimentos, liberar os gases e causar um mau hálito. Então, são halitoses fisiológicas que todos podemos ter e que são facilmente resolvidas. Existe ainda a pseudohalitose e a halitofobia. O que consiste esse tipo de halitose? São aquelas halitoses em que o paciente ele relata que ele tem halitose, porém não há evidência. São feitos exames subjetivos, são feitos exames objetivos, onde não é encontrado nenhum indício de halitose. E qual a diferença deles? Na pseudohalitose, a halitose não é percebida por outras pessoas, então as outras pessoas nunca falaram para o paciente que ele tem, mas ele acha que ele tem, e não existe quando são feitos os exames. Diferente da halitofobia, que é quando o paciente tinha halitose, passa por um tratamento, é curada essa halitose, entretanto, ele ficou com receio e ele acredita que ele ainda tem. Então, nesses dois casos, não tem halitose, mas o paciente acredita que tem. E qual seria o tratamento para esse caso? Inicialmente com instruções de higiene oral, orientar o paciente a como fazer a higiene oral, mostrar os resultados dos exames, mostrar para o paciente que não tem, que o aparelho, que o equipamento está mostrando que não tem nenhum composto. Em alguns casos, como pode ser causado pela ansiedade, usar alguns calmantes naturais ajuda também nesses casos. E a última opção seria o encaminhamento ao psicólogo ou ao psiquiatra. Em alguns casos, somente assim será resolvido. Porém, temos que ter bastante cautela ao encaminhar esse paciente, porque se ele não acredita que ele tem um hálito, então ao a gente encaminhar ele para o psicólogo e psiquiatra, não vai ser fácil aderir a esse tratamento, porque ele não acredita que ele não tem. A halitose de origem bucal, ela corresponde a 90% de todas as causas de halitose, e diversas são as causas, que incluem a retenção de alimentos, cáries profundas. Cáries profundas vai ter ali o acúmulo de alimentos, esses alimentos serão putrefeitos pelas bactérias e aí vão liberar os compostos. Largas áreas interdentais, ali também pode ter o acúmulo de alimentos, se não tiver uma higiene correta, vai também causar o mau hálito. Restaurações defeituosas. A necrose pulpar exposta tem um odor de necrose. Pericoronarites, úlceras, o abscesso periodontal, o uso de prótese de acrílico durante a noite, pacientes que usam prótese e que não têm orientação de como manter essa prótese, de que tem que fazer higiene dessa prótese, que tem que tirar essa prótese para dormir, vai acumular alimento, vai acumular células e vai causar halitose. Feridas cirúrgicas, então, seria uma halitose temporária até a cicatrização de feridas, e até a gengivite herpética, neoplasias, diversas são as causas de halitose de origem bucal. A saburra lingual, que é um tipo
né, de halitose intraoral, ela é a principal causa de halitose quando falamos em halitose intraoral. Por quê? Porque a língua ela é uma estrutura grande, de cerca de 25 centímetros quadrados, e ela possui uma superfície áspera e papilar. Então, é um ambiente propício para o acúmulo de alimentos, o acúmulo de células, de restos celulares, e aí ali as bactérias vão se proliferar e vão fazer a putrefação desses restos alimentares e de células e liberar os compostos. Então, a saburra é a principal causa da halitose intraoral e representa 43% dos casos. Muitas vezes, uma simples orientação de higiene dessa língua já resolve o caso do paciente. Como podemos observar aqui nessa imagem, a região anterior da língua está limpa. Entretanto, da região anterior para trás, tem bastante acúmulo de saburra lingual, porque o paciente higieniza a região anterior, porém para trás ele não enxerga, ou ele acha que não é importante, ou ele possui algum desconforto no momento dessa higiene. Então, muitas vezes, uma simples orientação já ajuda o nosso paciente. E o acúmulo dessa saburra na língua também pode causar uma alteração do paladar. Por quê? Porque essa saburra ela forma uma camada espessa que tampa as papilas gustativas. Então, isso causa uma alteração no paladar também. O tratamento da saburra lingual inclui a orientação de higiene da língua. Aqui nós temos uma imagem de raspador de língua. O raspador de língua é um ótimo instrumento para realizar a higienização da língua. Existem diversos no mercado, mas o importante é nós orientarmos o paciente a como fazer o uso desse raspador de língua, quantas vezes por dia ele precisa fazer essa higiene. E existem ainda alguns outros artifícios, como esse gel, ele se chama Tang Gel, e é um gel à base de óxido de zinco que possui bastante moléculas que vão neutralizar a atividade das bactérias. Então, não cura, porque não remove com tanta eficácia. Essa escova não remove com tanta eficácia quanto o raspador. Entretanto, neutraliza o odor por um bom período de tempo. Então, é um ótimo aliado no tratamento da saburra lingual. Aqui, outras condições bucais associadas à halitose, que incluem esse acúmulo de placa na região cervical dos dentes, e cáries profundas, onde nessa cavidade vão se acumular restos alimentares e vai ter a liberação de gases causando o mau hálito. Além disso, como eu citei, o acúmulo de placa na prótese, né? Aqui tem bastante placa, é uma placa que não é higienizada, então acumula bastante restos alimentares e não tem jeito, o paciente tem que ser orientado a realizar a higiene dessa prótese, a remover essa prótese para dormir, porque vai acumular e vai dar mau hálito mesmo. Aqui é um black space ou aquele espaço interdental. Às vezes o paciente chega com mau hálito, entretanto ele tem uma ótima higiene oral. Aliás, pacientes que reconhecem que tem mau hálito, geralmente são pacientes que escovam os dentes várias vezes ao dia, tem uma ótima higiene oral. E o problema pode estar num espaço interdental, onde está acontecendo o acúmulo de alimento. É uma região que ele não consegue higienizar, não sabe que existe ali o acúmulo de alimento e quando isso é resolvido, o tratamento está feito. A doença periodontal, ela também está relacionada ao mau hálito. Existe a produção de sulfidreto, né, daquele composto nas bolsas periodontais e os estudos mostram que quanto maior o índice de sangramento, maior a produção desses compostos sulfurados voláteis, principalmente o metilmercaptano. A maioria dos micro-organismos que estão presentes na doença periodontal são aqueles responsáveis pelo mau hálito, que são aqueles micro-organismos, as bactérias anaeróbicas gram-negativas. E a composição bacteriana do dorso, ou da face superior da língua, ela parece idêntica à placa subgengival. O que isso quer dizer? Que quando nós temos um paciente com doença periodontal e com mau hálito, nós não podemos tratar somente a doença periodontal. Nós temos que lembrar de tratar também a língua. Porque se a gente tratar a doença periodontal, depois de um tempo, as bactérias que estão ali na face superior da língua, em algum momento elas vão migrar para as bolsas periodontais.
levando novamente ao hálito pela causa periodontal. Então, sempre que o paciente ele tem a doença periodontal, ela vai iniciar, as bactérias já estavam antes presentes na língua. Começa primeiro na língua e aí então elas migram para o tecido periodontal. Então, os estudos mostram, né, uma relação positiva entre o mau hálito e a periodontite, sendo que quanto maior a profundidade das bolsas periodontais, maior a concentração dos compostos sulfurados voláteis. E tem estudos mostrando que a quantidade dos compostos sulfurados voláteis no ar da boca de pacientes com comprometimento periodontal chega a ser 8 vezes maior do que indivíduos que não têm a doença periodontal. Então, a doença periodontal é um fator muito importante a ser avaliado quando o paciente tem queixa de halitose. Aqui, exemplos de doença periodontal, como a gengivite, onde nós observamos essa gengiva eritematosa, com acúmulo de placa, provavelmente com sangramento à sondagem. E aqui uma imagem de periodontite, onde nós observamos essa perda óssea generalizada. Aqui vai ter, com certeza, bolsas periodontais profundas com acúmulo daquelas bactérias que vão causar o mau hálito. A saliva também é de extrema importância quando falamos da halitose. A saliva é extremamente importante para manter a microbiota oral. Ela é importante tanto para controlar os micro-organismos, né, que ela tem atividade antimicrobiana, como também para promover a limpeza mecânica da boca. Então, quando temos a redução da quantidade da saliva, isso acaba aumentando a formação do biofilme lingual e aumentando a produção dessas bactérias anaeróbicas gram-negativas, que são elas as responsáveis pela putrefação desses alimentos e restos celulares e a liberação dos compostos que vão causar o mau hálito. Então, o aumento do biofilme vai estar diretamente ligado ao aumento da saburra lingual, que é o principal fator relacionado ao mau hálito. Então, quando temos a diminuição da quantidade da saliva, vai ter um desaparecimento da atividade antimicrobiana, e isso leva até a uma transição de bactérias gram-positivas em gram-negativas. E são as bactérias gram-negativas as principais relacionadas ao mau hálito. Então, quando o paciente tem a redução do fluxo salivar ou a hipossalivação, vai ter um aumento na concentração de mucina e vai ter a ausência da gustina, que contém zinco, e ele que é responsável pelo paladar, pela maturação das papilas gustativas. Então, o paciente vai ter também alteração no paladar. E quando tem a diminuição da quantidade de saliva, aumenta a esfoliação celular, e por conta da má lubrificação, e como eu já falei anteriormente, o aumento dessas células, aumenta a putrefação dessas células pelas bactérias e aumentam a liberação dos compostos sulfurados voláteis. Há um aumento também dos micro-organismos, do biofilme e, consequentemente, a halitose. A hipossalivação, ela pode acontecer por diversas causas, que incluem, por exemplo, diabetes, disfunção na tireoide, pacientes com insuficiência renal crônica, pacientes com síndrome de Sjögren, estresse, ansiedade, depressão também causam uma diminuição na quantidade da saliva. Algumas medicações diminuem a quantidade da saliva. A radioterapia na região de cabeça e pescoço, onde vai atingir as glândulas salivares maiores, vai causar um dano nessas glândulas e vai reduzir a quantidade de saliva. Respiradores bucais crônicos, então tem pacientes com queixa de mau hálito que por isso que a nossa anamnese é de extrema importância. Às vezes uma simples pergunta nos leva à etiologia da halitose. Quando a gente pergunta, você dorme com a boca aberta, você só consegue respirar com a boca aberta? Sim. Quando o paciente respira com a boca aberta, a boca fica seca. Isso leva à proliferação dos micro-organismos e ao aumento da halitose. E o abuso do álcool também é um fator que gera a redução da quantidade da saliva. Há muitos estudos relacionando a xerostomia ou a hipossalivação. A xerostomia é a sensação da boca seca e a hipossalivação é a quantidade mesmo reduzida de saliva em idosos. Então, existe uma forte correlação entre a idade e a halitose, ou seja,
Quanto mais velho o paciente, maior a probabilidade dele ter halitose, sendo que 43% das pessoas acima de 60 anos apresentam alguma alteração no hálito. E destes, 25% possuem a queixa de xerostomia. E existe a correlação entre a hipossalivação e a halitose. Então, quando estamos diante de um indivíduo que possui a queixa de redução do fluxo salivar, ou às vezes a queixa da hipossalivação não, o paciente vai ter queixa de xerostomia, que é a sensação da boca seca. Então, nós temos sempre que fazer a avaliação do fluxo salivar, para nós avaliarmos se é somente a queixa, se ele só tem uma sensação de boca seca, ou se ele realmente tem a diminuição da quantidade da saliva. Para isso, nós precisamos avaliar o fluxo. Então, eu trouxe aqui uma técnica que é preconizada pelo Linda Tarzi, em 2004, onde ensina-nos a fazer a avaliação do fluxo salivar de duas maneiras. Com o paciente em repouso, né, a glândula em repouso, e com a glândula estimulada. Então, como que nós podemos fazer essa avaliação da saliva? Quando estamos diante de um paciente com queixa de halitose, um exame primordial é a avaliação do fluxo salivar. Então, primeiro, nós vamos fazer a mensuração dessa saliva do paciente em repouso. Então, o paciente vai ficar em repouso, com a cabeça levemente inclinada para baixo, porque se ela estiver um pouquinho inclinada para trás ou deitado na cadeira odontológica, a saliva pode escorrer para a região posterior, para a orofaringe, e ele vai engolir essa saliva, então não vamos conseguir mensurar certinho essa quantidade. Então, o paciente tem que estar com o queixo levemente inclinado para baixo e vamos pedir para ele acumular saliva na boca durante 5 minutos sem engolir. Depois desses 5 minutos, ele vai depositar a saliva no copinho e nós vamos mensurar com uma seringa a quantidade de saliva. E vamos dividir por 5, porque daí nós vamos saber o quanto ele produziu por minuto. E a saliva estimulada, a diferença é que o paciente vai estimular essa glândula. Então, ele pode usar, por exemplo, um cialogogo, como esse aqui. E ele vai ficar mastigando durante 5 minutos e depositando aqui nesse copinho. E depois nós vamos mensurar também. E aí, como que a gente vai saber se ele está ou não com hipossalivação? Nós precisamos usar uma classificação de quantidade de saliva. A que eu trouxe é a de Flink, de 2008, onde ele classifica a saliva em normal, baixa ou muito baixa. Então, nós vamos olhar os valores e vamos definir se o nosso paciente está com a salivação normal ou se ele está com a saliva abaixo do normal, e vamos ter que tratar, né, normalizar essa quantidade de saliva. Eu trouxe aqui algumas opções de tratamento, que incluem o cloridrato de pilocarpina, 1 ou 2%, e o cloreto de betanecol. Esses medicamentos eles vão estimular a produção de saliva. A pilocarpina ela existe em 2 concentrações, de 1 ou 2%, então vai ter uma dose correta para cada paciente. A pilocarpina ela possui algumas contraindicações importantes, então temos que saber bem sobre a condição sistêmica do nosso paciente antes de prescrever a pilocarpina. A pilocarpina a 1%, nós vamos prescrever uma gota a cada 12 a 15 quilos do paciente. E no caso do 2%, vai ser uma gota a cada 6 a 7 quilos do nosso paciente. Ele vai tomar 3 vezes por dia. Como a pilocarpina ela pode trazer alguns efeitos colaterais, nós orientamos que o paciente tome uma gota no primeiro dia. Se não tiver nenhum efeito colateral, no segundo dia ele toma 2 gotas. Se não tiver nenhum efeito, no próximo dia 3 gotas, até ele chegar na dose ideal. Qual que é a dose ideal? É a dose que produz a quantidade de saliva ideal, sem efeitos colaterais. Tá? Então, tem pacientes que tomam medicamento a vida inteira, porque só com medicamento consegue produzir a quantidade ideal de saliva. O cloreto de betanecol também é uma opção. Ele possui menos efeitos colaterais, porém ele é comprimido e tem que tomar 5 vezes ao dia. Então, às vezes, isso é um incômodo para o paciente, tem que tomar 5 vezes ao dia, e ele prefere a pilocarpina. Quando o paciente tem contraindicação para esses medicamentos, nós podemos lançar mão de cialogogos táteis e gustatórios. Esses cialogogos, eles têm que ser duro, azedo, ácido ou levemente picante para estimular a glândula. Então, aqui está um exemplo de cialogogo tátil, que o paciente pode ficar mastigando para estimular a glândula a produzir saliva. Aqui tem um exemplo de cialogogo tátil e gustatório, porque além dele estar mastigando, ainda tem o sabor azedo que vai estimular a glândula. E tem esse aqui mais recente, chamado Chicken Up Quench, que é um
um sachê que o paciente coloca na água e toma, e é bem azedinho e estimula a glândula a produzir saliva também. Então, diversas são as opções. Bom, existe também, depois de eu falar da litose intraoral, existe a litose extraoral, que seria uma litose que não é de origem da boca. E muitos ainda acreditam que a halitose tem origem no estômago. Entretanto, não existem evidências na literatura de formação de mau odor no estômago. E muitos indivíduos são submetidos a endoscopias desnecessariamente, sendo que menos de 0,5% dos casos estão relacionados ao estômago. Então, muitas vezes o indivíduo tem mau hálito, ele acha que é do estômago, ele procura um profissional e acaba sendo submetido a uma sedação e a uma endoscopia, algumas vezes sem necessidade. Por quê? Por que não tem relação do hálito, do odor do estômago com a boca? Por quê? Porque entre a boca e o estômago, a gente encontra o esôfago. E o esôfago, ele é fechado, ele não deixa passar nada do estômago para a boca, então não tem como sair o ar. Então, por isso o hálito vindo do estômago é muito raro, somente em algumas questões patológicas, que incluem a hérnia de hiato, ou a úlcera, ou o paciente que tem H. pylori. Então, são situações específicas. E daí, nesse caso, vai ser manifestação de alguma doença. E aí, nesse caso, tem que tratar a doença para daí curar o hálito. E alguns autores, para diferenciar, para saber se o hálito é de origem intraoral para o hálito de origem extraoral, eles avaliam esse hálito vindo da boca. Quando é da boca, eles consideram intraoral, e quando esse hálito ele vem do nariz, considera que seja um hálito sistêmico. Por quê? Porque aquele hálito, né, que alguma coisa foi metabolizada no sangue, passou ali pelo pulmão, e no momento que passou pelo pulmão, ele escapa pelo ar e libera esse odor pelo nariz. Daí seria de origem sistêmica. O trato respiratório e o trato gastrointestinal são os principais responsáveis pela litose extraoral. A amidalite e o caso amidaliano são as principais causas do hálito de origem otorrinolaringológica. Então, é uma área de atuação da otorrinolaringologia, entretanto, se manifesta da boca. Então, a gente consegue também dar o diagnóstico de onde está vindo esse hálito. Então, o paciente tem mau hálito, a gente vê que é da boca, e a gente consegue diagnosticar que é de uma amidalite ou de um caso amidaliano, então a gente encaminha esse paciente para o profissional capacitado para tratar esse caso de o que está causando esse mau hálito. Causas nasais incluem o gotejamento pós-nasal, por exemplo, quando nós estamos com a produção de bastante muco, e esse muco ele escorre para a região posterior, para a região de orofaringe, e se depositam na face posterior da língua. Ali fica depositado, e aí causa mau hálito. A presença de corpo estranho também, nosso organismo reconhece algumas coisas como corpo estranho e causa ali uma inflamação e acumula micro-organismos, e aí vai fazer a produção dos compostos sulfurados voláteis. E a fissura palatina também está relacionada, porque vai haver aqui um acúmulo de muco, um acúmulo de alimentos que vai gerar os micro-organismos, e eles vão produzir os compostos sulfurados voláteis. A rinite alérgica também está relacionada ao mau hálito, afeta cerca de 10 a 25% da população, e a rinite é caracterizada por espirros, pruridos, rinorreia e obstrução nasal. E pode causar a halitose, porque também vai ter aquele gotejamento nasal posterior. E isso vai levar ao aumento de qual composto? A literatura mostra que em pacientes com rinite alérgica, há um aumento da produção do dimetilsulfeto, principalmente, e em alguns casos o aumento também do metilmercaptano. Então, o paciente com rinite, se a gente fizer um exame objetivo nele, pode ser que nós encontremos essas substâncias. Então, o paciente realmente está com mau hálito. No caso da sinusite, onde há a produção daquela mucosa purulenta, vai ter um odor desagradável, e aí as bactérias ali presentes vão produzir os compostos sulfurados voláteis, e os estudos mostram que indivíduos com sinusite crônica, 50% a 70% possuem halitose. Então, quando o paciente tem sinusite crônica e nós observamos isso,
é o nosso papel encaminhar esse paciente para um profissional qualificado para tratar essa sinusite crônica do nosso paciente. Nesse caso, a gente não consegue tratar a halitose. Quem consegue tratar é o profissional capacitado para tratar a sinusite. Doenças pulmonares também, que incluem bronquiectasias, abscessos pulmonares e até neoplasias pulmonares, também vão causar um mau hálito, porque o ar ele vai sair do pulmão, vai ser expelido e nós vamos sentir o odor. O esôfago também, alguns casos em que o esôfago possui alguma patologia, vai escapar o ar e aí sim vai causar halitose, como por exemplo divertículo de Zenker. Alguns pacientes acabam adquirindo uma halitose crônica, porém, quando há algum problema no esôfago, essa halitose ela corresponde a menos que 0,1% dos casos, então é muito raro, e geralmente em indivíduos acima de 65 anos de idade. Pacientes com sangramento no esôfago também vão apresentar um mau hálito, que vai ter um odor característico de mofo, e pacientes com regurgitação grave. Esses indivíduos podem sim apresentar um mau hálito, aí sim vai estar relacionado ao esôfago. Em relação ao estômago, como eu falei anteriormente, ele representa cerca de apenas 0,5% dos casos, podem estar relacionados à bactéria H. pylori, a úlceras pépticas, e essa H. pylori, ela vai... Por que ela está relacionada? Porque ela vai produzir os compostos sulfurados voláteis. Também a doença do refluxo gastroesofágico está relacionado e não tem como tratar a halitose, como eu falei. Quando a gente diagnostica a halitose, quer dizer que alguma coisa não está certa. Se ele está com halitose por conta da saburra, é a saburra que nós vamos tratar. Se ele está com halitose por conta de doença periodontal, é a doença periodontal que nós vamos tratar. Então, se ele está com um refluxo gastroesofágico, o refluxo gastroesofágico tem que ser tratado para daí a halitose desaparecer junto com a doença. Problemas no intestino também causam mau hálito, geralmente relacionado à obstrução intestinal, que vai dar um odor odor fecal, conhecido como odor fecal, quando o paciente tem obstrução intestinal. Então, é um caso de tratar essa obstrução intestinal para não ter o mau hálito. E distúrbios metabólicos também, como, por exemplo, na doença renal crônica, onde a gente tem aquele conhecido hálito urêmico. Por quê? Porque um paciente com doença renal crônica, ele vai ter um declínio da função renal. Isso vai reduzir a filtração glomerular, que são as unidades funcionais do rim, levando a um aumento da ureia e da creatinina. Então, esse aumento da ureia circulante no sangue vai passar pelo pulmão, vai ser metabolizado, vai passar pelo pulmão e vai escapar pelo hálito, causando o famoso hálito urêmico. Então, nós vemos bastante, até na literatura, uma forma de diagnóstico, de controle, se o paciente está controlado ou não da doença renal, é sentir o hálito desse paciente. Se ele estiver com um hálito urêmico característico, quer dizer que a ureia dele está elevada e é um alerta para a equipe de saúde. Outros distúrbios metabólicos incluem o diabetes. O diabetes também dá aquele famoso hálito cetônico, mas vai ser quando o paciente está com a diabetes descompensada, então a gente consegue perceber isso. E também, em alguns casos, vai ter um odor doce e frutado, que é relatado na literatura, o odor do diabetes. Em relação ao fígado, doenças hepatológicas também estão relacionadas. Quando tem uma redução da função hepática, alguns resíduos que não estão sendo metabolizados pelo fígado serão liberados pelos pulmões, e aí vai vir aquele odor que é considerado doce, excremental, e porque vai ter uma inibição da desintoxicação, então vai ter aquele acúmulo de toxina e elas vão escapar, elas são voláteis, elas escapam pelo ar e causam a halitose. Outro caso bastante conhecido, entretanto ele é muito raro, é a trimetilaminúria, que ela é uma alteração genética caracterizada pela falta de uma enzima que vai levar à produção de uma odor que é característica do odor de peixe podre. E esse caso, o paciente precisa tentar substituir essa enzima, porém é um tratamento bastante difícil e é um odor assim, bastante característico, mas também é bastante raro. E o primeiro sinal da doença vai se manifestar como halitose. Então, nós, profissionais da saúde, nós, cirurgiões dentistas, temos um papel importante
até para ajudar a diagnosticar alterações sistêmicas no nosso paciente a partir do hálito que ele apresenta. Então, quando o paciente tem uma halitose intraoral, é o nosso dever de cirurgião dentista tratar essa halitose. Mas também é nosso dever ajudar no diagnóstico da halitose quando ela é extraoral e encaminhar esse paciente para o profissional capacitado para tratar esse paciente. Então, como que a gente vai conseguir chegar no diagnóstico? Precisamos fazer uma anamnese completa e minuciosa com o nosso paciente, onde nós iremos investigar a saúde geral, como é a saúde dele, se ele possui alguma alteração sistêmica, se ele é respirador bucal, se ele usa algum medicamento que pode estar relacionado ao mau hálito ou à redução do fluxo salivar, a dieta desse paciente, será que ele consome muitos alimentos que estão relacionados ao mau odor oral? Então, a nossa anamnese ela tem que ser extremamente minuciosa para a gente conseguir chegar a encontrar aonde pode estar vindo esse mau hálito. É muito importante também levar em consideração a autopercepção do paciente. Nós sabemos que a halitose verdadeira é aquela em que o paciente não percebe que ele tem mau hálito. Então, o paciente que tem halitose verdadeira, ele vai chegar para o profissional e vai falar: eu não sinto que eu tenho mau hálito. Por quê? Porque nós nos acostumamos com o nosso odor. Mas ele vai falar: outras pessoas reclamam, outras pessoas me alertaram. Então, isso é muito importante levar em consideração no momento do exame. Quando o paciente já fala que ele sente o odor, aí a gente já começa a pensar se é uma halitofobia ou se é uma pseudohalitose, mas para todos os casos nós temos que levar a sério todos os sinais e sintomas do paciente e ajudar no diagnóstico e no tratamento. E para o diagnóstico existem alguns métodos diretos e indiretos. O teste organoléptico é um teste direto. Ele é o teste mais simples e mais comum utilizado no diagnóstico da halitose. Ele possui algumas vantagens, por quê? Porque ele é um teste que não tem custo e porque o nariz humano ele é capaz de reconhecer diversos odores, mais do que qualquer equipamento. Então, ele é um teste bastante utilizado e ele consiste no cheiro direto do ar expirado. Então, o paciente fica a uma distância de cerca de 10 centímetros do profissional e o paciente vai expirar esse ar e o profissional vai sentir diretamente o odor. E ele vai classificar esse odor de 0 a 5, onde 0 é nenhum odor e 5 é um odor extremamente forte. Então, esse é o teste organoléptico, que não precisa de nenhum equipamento. Mas como desvantagem, qual é a desvantagem dele? Ele é um teste muito subjetivo. Cada profissional pode sim ter um limiar de odor diferente. Então, é difícil, é muito subjetivo, você não consegue ter certeza realmente do quanto esse paciente tem de halitose, porque cada profissional tem um limiar de odor. Para isso, então, criaram alguns equipamentos, como, por exemplo, o alímeter. O alímeter ele é um monitor de sulfidreto, então ele dá uma ideia da quantidade total dos compostos sulfurados voláteis, e ele é bastante sensível para o sulfidreto, então ele vai conseguir mostrar o quanto tem de sulfidreto. Ele é pouco sensível para o metilmercaptana, então doença periodontal ele não vai conseguir mostrar muito bem, e bem pouco sensível para o dimetilsulfeto. Então, quando o paciente tem uma halitose de origem sistêmica, o alímeter ele já não vai conseguir ajudar muito. Mas ele possui suas vantagens, ele é fácil de manusear, ele apresenta resultados rápidos, ele é portátil, é reprodutível, barato e não requer um profissional treinado para manusear o equipamento. E a desvantagem é a diversidade limitada dos gases avaliados. Hoje, o equipamento mais recente utilizado no diagnóstico da halitose é o oral croma. Qual a diferença do oral croma para o alímeter? Ele mensura os compostos sulfurados voláteis, aqueles principais que eu falei, o sulfidreto, o metilmercaptano e dimetilsulfeto, e ele separa e analisa os compostos. Então, ele me mostra o quanto tem de sulfidreto, o quanto tem de metilmercaptana e o quanto tem de dimetilsulfeto. Então, eu consigo avaliar a intensidade do mau hálito e a sua origem. Então, esse equipamento, o diferencial dele é que eu consigo ver da onde está vindo essa halitose. Então, ele ajuda muito no diagnóstico. Diferente do sulfidreto, que ele só dá um valor geral, a gente não consegue saber de onde está vindo o mau hálito. Já o oral croma, ele divide, ele mostra a quantidade de cada composto. Quando nós utilizamos o oral croma, ele vai aparecer esses gráficos aqui.
onde o primeiro pico ele mostra a mistura de todos os gases presentes no hálito. Esse segundo pico vai ser o pico de sulfidreto, quanto tem de sulfidreto, aqui o quanto tem de metilmercaptana e aqui o quanto tem de dimetilsulfeto. E aqui ele vai dar esses resultados em nanograma por 10 ml de cada substância e aqui em partes por bilhão. E além disso, ele ainda nos mostra um gráfico com a quantidade de cada composto e aqui nesse amarelo está o limiar de cada composto. Por exemplo, o sulfidreto abaixo de 112 não é considerado mau hálito. Acima de 112 é considerado mau hálito. Então, ele mostra o limiar de cada um e o quanto tem de cada um. E aqui ele ainda interpreta. Ele fala de onde que pode estar vindo esse mau hálito. Por exemplo, tem mais sulfidreto e metilmercaptana. Então, pode dizer que esse paciente tem halitose de origem periodontal. Então, é um equipamento bastante moderno. Então, aqui eu trouxe o limiar de cada composto, né? O sulfidreto, que está relacionado principalmente a essa burra lingual, o limiar é de 112 partes por bilhão. O metilmercaptana, relacionado principalmente a bolsa periodontal, o limiar é de 26 partes por bilhão. E o dimetilsulfeto, que vai estar relacionado à doença periodontal ou sistêmica, o limiar é de 8 partes por bilhão. E existe ainda a possibilidade de usar esse medicamento, a cisteína. Porque, às vezes, no momento que nós fazemos a aferição, o paciente não tem mau hálito, porque ele acabou de escovar, porque no momento ele não tinha. Então, a gente pede para ele fazer o bochecho da cisteína, onde ele vai soltar as células da mucosa, e aí, se o paciente tiver as bactérias anaeróbicas gram-negativas presentes na boca, aí elas vão fazer a putrefação dessas células, e aí o resultado vai dar para sulfidreto. Então, às vezes, no momento, o paciente não tinha o hálito, mas depois do desafio da cisteína, ele tem um mau hálito. Então, ainda existe essa possibilidade de se utilizar com esse equipamento. Então, o tratamento da halitose intraoral, exige uma orientação de higiene oral, que inclui o uso de fio dental, a escovação dos dentes, a limpeza da língua e alguns enxaguantes bucais. Quando nós paramos para pensar nos enxaguantes bucais, nós vemos no mercado, na farmácia, diversas opções e ficamos na dúvida de qual eu prescrever para o meu paciente. Então, hoje, a literatura nos mostra que o enxaguante bucal para pacientes com halitose tem que ser antimicrobiano. Por quê? Porque são as bactérias que estão causando o mau hálito. Então, a gente tem que acabar com as bactérias anaeróbicas gram-negativas. Então, se elas são anaeróbicas gram-negativas, elas não sobrevivem com oxigênio, então tem que ser um produto que tenha oxigênio. E o produto hoje que nós encontramos como bochecha é o dióxido de cloro. O dióxido de cloro ele vai reduzir a produção de compostos sulfurados voláteis, porque ele tem 2 oxigênios na sua molécula e esse oxigênio vai acabar matando o micro-organismo anaeróbico que não resiste na presença do oxigênio. E a ação dele é em cerca de 10 minutos a partir do momento que o paciente faz o bochecho. No mercado, os bochechos com o dióxido de cloro que nós encontramos hoje é o Alicare, que tem forma de spray, de colutório e de gel, e tem também o raspador lingual. E o Odomed Pro, que também tem o dióxido de cloro em gel, em colutório, em spray e também tem um raspador de língua. Cada um deles tem a concentração do dióxido de cloro é um pouco diferente, então nós temos que saber qual é o ideal para o nosso paciente, se é melhor prescrever o gel ou se é melhor prescrever o colutório. Então, cada paciente vai ser um caso à parte, a gente tem que saber avaliar bem para qual prescrever. Então, como considerações finais, a halitose ela pode ter sequelas prejudiciais sobre as relações psicossociais. Então, quando estamos diante de um paciente com queixa de halitose, nós temos que dar uma atenção, porque esse paciente ele sofre psicologicamente. E é importante a gente dar um correto diagnóstico, porque a gente tem que saber identificar a etiologia. Só sabendo a etiologia da halitose naquele paciente é que nós saberemos tomar as medidas corretas e cada paciente vai ter a sua abordagem terapêutica individualizada. E é importante também lembrar que é a necessidade de um método interdisciplinar para o tratamento da halitose. Então, muitas vezes, não só o dentista vai resolver ou não só o médico vai resolver. Esses profissionais precisam trabalhar juntos para conseguir trazer
a cura para o nosso paciente e, consequentemente, a melhora das relações psicossociais. É isso que eu tinha para trazer hoje. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou disponível para responder as perguntas do chat. Muito obrigada. Olá, voltando aqui para responder as perguntas. Eu vou aqui na ordem. A primeira pergunta é: meu marido tem halitose, tem sinusite crônica e língua saburrosa, o que fazer? Bom, nesse caso, já estão me passando um diagnóstico. O paciente tem sinusite crônica. Então, ele precisa tratar essa sinusite crônica para melhorar o hálito. Por que ele também tem língua saburrosa? Porque provavelmente pela sinusite crônica, por estar com congestão nasal, provavelmente ele é respirador bucal, ele deve dormir com a boca aberta. Então, a boca vai ficar seca, vai acumular ali aqueles restos celulares na face superior da língua, ali vai ter uma maior proliferação de micro-organismos e vai liberar os compostos sulfurados voláteis. Então, o paciente ele tem que tratar a sinusite para resolver tanto o odor que vem ali do corrimento nasal posterior, quanto do acúmulo de saburra que vai ter na face superior da língua, tá? O que confere um hálito acetônico em pacientes com diabetes? O paciente que tem diabetes, ele vai ter um excesso de glicose circulante no organismo, porque ele não tem insulina. Então, na ausência de insulina, ela não vai conseguir metabolizar essa glicose. Então, o paciente ele tem um excesso de glicose, porém, ela não é utilizada para dar energia para o paciente. Então, o organismo ele vai utilizar de outros métodos para produzir essa energia. E um desses métodos é a utilização dos corpos cetônicos. Então, vai metabolizar esses corpos cetônicos, que vão circular na corrente sanguínea. Quando passar no pulmão, a esses corpos cetônicos que possuem um peso molecular baixo, eles vão escapar pelo ar e aí vai dar o hálito cetônico. Então, por isso que pacientes com a diabetes descompensada, porque se estiver compensada não é para ter, quando o paciente está com a diabetes descompensada, ele vai ter o hálito cetônico. Os enxaguantes bucais comuns são efetivos? A gente recomenda que o enxaguante bucal ele nunca deve ser utilizado sem necessidade. Os enxaguantes bucais com óleos essenciais ou com álcool, eles agridem a mucosa. E essa agressão à mucosa vai aumentar a descamação de células epiteliais, isso vai aumentar a quantidade de saburra, como eu já expliquei anteriormente. Então, não são indicados. Ou enxaguantes bucais que não possuem o álcool ou óleos essenciais, eles não serão tão efetivos quanto o enxaguante bucal que tem o dióxido de cloro. Por quê? Porque as bactérias responsáveis pela halitose são as anaeróbicas gram-negativas. E é na presença do oxigênio que essas bactérias vão morrer, vão ser controladas. Então, o ideal é usar um enxaguatório bucal com o dióxido de cloro, e não os comuns. O hálito sistêmico só acontece quando tem alguma alteração patológica? Sim, o hálito sistêmico ele vai acontecer quando existe alguma alteração no organismo. Então, o hálito ele não é uma doença. O hálito ele vai mostrar que alguma coisa não está saindo bem no organismo. Então, alguma alteração sistêmica ele tem para se manifestar como halitose. Então, sim, ele vai ter alguma alteração patológica e isso precisa ser bem investigado para tratar essa alteração patológica, para daí, consequentemente, a halitose vai ser tratada. A última questão. Na prática clínica, quais fatores podemos levar em consideração para escolher o dióxido de cloro na versão mais segura para o nosso paciente? Reflexo nauseoso, capacidade de conter líquido na cavidade oral. O enxaguatório bucal mais utilizado é o Alicare. O nome já diz tudo, né? Alicare, que seria um enxaguante bucal para o hálito. A concentração é um pouco mais baixa. Então, ela é uma concentração suficiente para controlar essas bactérias e para controlar o mau hálito. Então, quanto menor a concentração que seja efetiva para o nosso paciente, melhor. O Odomed Pro, ele já é uma concentração um pouco mais alta. Então, talvez ele tenha uma indicação já para pacientes que existem uma microbiota oral muito alterada, pacientes que não conseguem fazer o cuidado
no dia a dia da higiene oral, como, por exemplo, pacientes em UTI, paciente que não consegue se cuidar, aí talvez sim essa concentração maior seja indicada. Mas se a gente tem uma concentração menor que resolve, então vamos usar uma concentração menor no nosso paciente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada e boa tarde.